Será que depois da queda de preço do Galaxy S23, ele é uma melhor opção ao novo iPhone 15, que atualmente custa o dobro do Galaxy S23? No vídeo de hoje nós vamos fazer o comparativo completo e vamos dar uma olhada se um celular lançado ano passado consegue bater o novo iPhone. Nós vamos conferir tudo no vídeo de hoje e vamos ver se ainda assim a Samsung consegue bater de frente com um celular que custa o dobro do seu preço nesse vídeo. Vamos começar falando um pouquinho da construção rápido, porque eles são bem parecidos. Não no design, mas sim no acabamento. Os dois têm vidro aqui na traseira e metal aqui nas laterais. Então assim, os dois têm acabamentos premium. E é o que a gente já espera. Os dois são os topos de linha das empresas, do S23 do ano passado, o iPhone 15 desse ano. Então a gente espera que o iPhone 15 seja melhor em vários quesitos. Mas talvez você se impressione no vídeo de hoje, porque a gente acaba encontrando o iPhone 15 por volta de R$ 5.400 atualmente. E o S23, ele apareceu lá no nosso grupo de ofertas por R$ 2.618. Então assim, se a gente comparar, dá para comprar dois S23 e ainda assim sobrar uma graninha. Então dá pra gente ter um comparativo bem legal aqui, né? Com certeza você deve estar achando, Luan, esse comparativo aí não vai dar em nada. Olha, fica no vídeo até o final para você dar uma olhada. A primeira coisa que a gente vê é que o S23 ele tem 3 câmeras e o iPhone tem só 2. Na parte de cima, o S23 tem uma saidinha de microfone aqui e o iPhone não tem nada. Na parte inferior, os dois têm alto-falante e a entrada para carregamento, que é o USB tipo C. Aqui a gente já tem uma primeira diferença. Essa entrada USB do iPhone é uma entrada USB 2.0 e do S23 é uma entrada 3.2. Então aí você tem uma diferença de velocidade considerável, onde o S23 tem uma velocidade bem maior na conectividade. Então quando você conectar ele em algum local, algum computador, para fazer uma transferência de arquivo, ele vai carregar muito mais rápido do que no iPhone. Infelizmente a Apple só trouxe o USB-C mais rápido na linha Pro. Na linha 15 normal, eles trouxeram USB 2.0. Já em relação ao peso, os dois têm um peso bem próximo, 168 e 171 gramas e contam com IP68 os dois. Então, em relação à proteção, acabamento, a gente vê que os dois são bem parecidos. E também em relação ao tamanho, né? Se você olha aí o tamanho dos dois, eles são bem próximos de tamanho, mudando acho que milímetros apenas de diferença. Uma diferença aqui que nós temos é a tela, que é onde a gente vai entrar num ponto aqui que talvez seja um dos maiores diferenciais entre um e outro. O S23 ele conta com uma tela Super AMOLED, Dynamic AMOLED 2X, que é denominado pela Samsung, com taxa de atualização de 120 Hz, com HDR10 e tudo o que há de melhor, e um brilho máximo de 1750 nits. Então ali, quando você estiver fora de casa, você vai conseguir ver essa tela de boa. O iPhone ele conta com uma tela OLED, na verdade uma Super Retina XDR, que a Apple chama aqui, mas é uma tela com 60 Hz de taxa de atualização. Então, é uma tela que a gente sente uma lentidão se comparado ao S23. O S23 acaba tendo uma velocidade muito mais lisa aqui no uso do dia a dia. Mas a tela aqui do iPhone ela tem um brilho levemente maior no seu pico. Ele consegue atingir até 2.000 nits de brilho máximo. É uma diferencinha ali que vai entregar um brilho levemente maior para o iPhone 15 fora de casa. Mas se a gente colocar a taxa de atualização aqui no meio, o S23 leva a vantagem e grande aqui em relação à tela. O tamanho é exatamente igual das telas. Se a gente entrar aqui nas configurações também, a gente tem bordas ligeiramente próximas, né? A gente tem uma diferença bem pequena, mas o notch do iPhone ele é bem grandinho para o tamanho de 6.1 polegadas. Ele pega um bom tamanho aqui, na minha opinião, enquanto aqui no S23 ele acaba tendo apenas essa bolinha. Mas aí tem a diferença, né, dos bloqueios. O S23 ele tem os sensores digitais embaixo da tela, que ele é ultrassônico, se eu não me engano, e funciona muito bem. Para desbloquear funciona bem rápido, mesmo com película ele acaba desbloqueando rápido. Já o iPhone, ó, ele desbloqueia muito rápido com o Face ID. Ele tem um motivo de ter esse notch um pouco maior, tá? Então não é um ponto negativo, apenas aqui um ponto para você considerar ali em relação às telas dos dois. Já em relação à proteção delas, as duas têm diferenças. Ceramic Shield aqui no iPhone e temos Gorilla Glass Victus 2 no S23. Resumidamente, os dois têm proteções legais. Eu acredito que você vai colocar uma película nesses celulares, então essa diferença basicamente não importa tanto, tá? Basicamente os dois vão estar com película, então se riscar, vai riscar a película e em quedas isso daqui não ajuda tanto essas proteções. Já em relação ao chipset agora, Snapdragon 8 Gen 2 no S23, com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento na versão mais barata. E nós temos aqui o A16 Bionic no
iPhone 15, ele tem versões a partir de 128 GB de armazenamento e conta com 6 GB de memória RAM. Então ali a gente tem processadores diferentes, sistemas diferentes, basicamente cada um tem os seus pontos ali no sistema, ecossistema, funcionalidades e tudo mais. Eu considero a Samsung um ecossistema mais completo e com mais funcionalidades, mas a Apple ela tem aquele seu charme de ser muito simplificado, mas aí vai muito do que você precisa, né? Você quer um sistema mais fuçado, que você consegue ter um controle maior, ou você prefere ter um ecossistema da Apple que funciona ali com MacBooks para transferência de arquivos e tudo mais. Um exemplo claro aqui é que eu utilizo o S23 Ultra como meu smartphone pessoal e para transferir arquivos para o meu notebook, por exemplo, ele transfere muito mais rápido. E agora, o Quick Share que utiliza na linha S23 em toda Samsung, ele virou padrão entre os smartphones Android. Então, se você quiser transferir alguma coisa entre o seu amigo que tem um smartphone Android, a linha S23, S24 e todos os outros Samsungs e Androids conseguem compartilhar arquivos como se fosse um AirDrop. Então ali, esse daqui você consegue compartilhar com outros modelos que não sejam uma linha da Samsung. Já o iPhone você só consegue compartilhar com o iPhone. Então aí tem essa diferença, beleza? Já em relação a atualizações, a gente tem uma diferença aqui que é uma vantagem para Apple, tá? O iPhone 15 ele vai ser atualizado até 2028, então ali ele tem bastante tempo de atualização, levando em consideração os 5 anos mínimo que a Apple dá em relação às suas atualizações. Então ali pode ser que ele seja atualizado por mais tempo, mas o mínimo que a Apple dá é 5 anos de atualizações. Já o S23 ele vai ser atualizado até o Android 17 até 2026. Só que o Android 17 é o sistema, mas a Samsung ela costuma dar mais um ano de atualização de segurança. Então a gente pode considerar que ele vai ser atualizado até 2027 em relação à segurança, para você ficar tranquilo. Então a gente pode considerar que eles têm ali um ano de diferença de atualização entre um e outro. Então ali, aqui o peso é menor do que antigamente, né? Antigamente nós tínhamos um ano de atualização em cada um, um ano de atualização no Samsung, 2 anos, e na Apple 5 anos. Hoje em dia está dando um ano de diferença mais ou menos entre um e outro. Então a gente tem uma diferença, mas não é tão grande quanto antigamente. Mas agora a gente vai falar sobre os processadores novamente. A gente tem um processador diferente, a pontuação, a gente tem aqui no AnTuTu Benchmark uma pontuação que o iPhone faz 1.381.000 pontos, enquanto a gente tem aqui no S23 uma pontuação de 1,5 milhão ponto, 1,5 milhão, buguei total, 1.518.000 pontos no S23. Sinceramente, eu não me preocuparia em desempenho em nenhum dos dois. Tanto para abrir jogos, tanto para aplicativos, os dois vão rodar tudo. Então aqui nessa questão de desempenho, os dois entregam o máximo de desempenho das linhas anteriores. Eu acho um ponto bem legal do S23 é que ele ainda conta com o Snapdragon, coisa que a Samsung trouxe o S24 agora com Exynos, o que eu acho que não vira tanto, não vale tanto a pena, sendo que o S23 não muda tanto para o S24 ali. Então a gente vale muito mais a pena a gente acabar comprando esse daqui do que a linha S24 de 2024. Mas vamos falar agora das baterias, né? Os dois têm o mesmo tamanho, mas a capacidade de bateria é diferente, tá? Nós temos aqui no S23 uma bateria de 3.900 mAh, uma bateria legal por tamanho do aparelho, né? E 3.349 mAh aqui no iPhone 15. Então a gente tem uma diferença ali de 600 mAh, mais ou menos. Mas o sistema muda, então a gente tem ali uma diferença em relação à utilização. Nos meus testes, utilizando os dois aparelhos, o iPhone acaba entregando uma bateria que dura ali um pouquinho mais. Não é um absurdo, mas ele acaba durando mais. Se você for utilizar para jogos, aí os dois vão drenar bem rápido, infelizmente. Mas em baterias, o iPhone leva um pouco de vantagem, mas não é absurdo, tá? Não colocaria um ponto decisivo na hora de compra, tá? Mas o carregamento dos dois são de 25 watts. Você consegue carregar durante um tempo menor, só que no S23 o carregador já está dentro da caixa e no iPhone você não tem carregador dentro da caixa. Você precisa comprar um de 25 watts e homologado, que não é tão barato assim. Eu não recomendaria você comprar um carregador mais básico, porque pode degradar a bateria. E o iPhone tem aquela questão, né, de ter a porcentagem da bateria e quando drena ela, acaba desvalorizando o aparelho. E com o tempo você tem que trocar a bateria quando estiver abaixo de 70%. Os dois contam com carregamento sem fio também, então basicamente a mesma tecnologia aqui atrás, você consegue carregar com 15 watts de velocidade e eles também têm carregamento reverso. O iPhone ele tem carregamento reverso apenas no cabo, você conecta um cabo aqui para carregar outro dispositivo e
o S23 tem carregamento reverso sem fio, o que é um ponto bem legal, né? Você conseguir carregar um celular de um amigo, por exemplo, sem fio é bacana. Um ponto aqui é que o Samsung ele tem o modo DeX também, você consegue transformar ele num computador, isso é um ponto legal e uma funcionalidade que ele tem a mais até do que outras marcas que a Samsung traz nos seus aparelhos. Já em relação ao áudio, vamos fazer um teste rápido aqui, os dois têm alto-falante estéreo. O S23 ele tem aquela tecnologia tunada pela AKG, né? Ele tem as modificações pela marca, mas vamos ver rapidinho aqui como que eles se saem, ó. Dá uma olhada. S23. No quesito áudio, eu acho o iPhone 15 um pouquinho melhor. Ele tem um som um pouco mais alto e eu consigo ouvir um pouco mais dos barulhos que eu não escuto no S23, né? Os instrumentos da música, por exemplo. Então ali acaba que o áudio do iPhone 15 ele é muito bem desenvolvido. Mas o do S23 não fica tanto atrás não, tá? Vocês viram aí que a qualidade é bem legal, mas se você colocar um lado do outro, você sente uma leve diferença aqui pro iPhone 15. Agora falando de conectividade, né? Os dois contam com 5G, tem NFC, você consegue fazer pagamentos por aproximação, mas um ponto que eu acho interessante eu mostrar aqui no vídeo é a velocidade da conexão. O S23 ele conta com Wi-Fi 6E, então se a gente fizer um teste de velocidade aqui, por exemplo, ele vai conseguir entregar pra gente os meus 800 MB de internet tranquilamente, tá? Aqui eu tenho um plano máximo de 800 MB e o roteador compatível com Wi-Fi 6E, o que me entrega a velocidade máxima do meu plano. De upload eu tenho 400, então ele vai entregar tranquilamente, né? Se eu tivesse até um plano de 1 GB aqui, eu conseguiria ter a velocidade máxima do meu plano. Já no iPhone, não acontece a mesma coisa, tá? Se a gente fizer o teste aqui, dá uma olhada na velocidade que ele acaba atingindo. A gente acaba tendo ali, ó, 600, 550, ele vai caindo um pouquinho a velocidade. E por que disso, né? Ele conta apenas com Wi-Fi 6. Então, mesmo ele sendo o iPhone mais caro da Apple hoje ali, da linha base, né, sem ser a linha Pro, nós temos um celular que não consegue atingir ali 800 MB de internet por não ter a tecnologia Wi-Fi 6. No caso, porque a Wi-Fi 6 ele tem. Infelizmente eu acho isso um tiro no pé, porque o iPhone a gente vê como um status e sempre sendo o melhor de todos, e não é bem assim, galera. O iPhone ele tem os seus pontos para utilização Instagram, para utilizar fotografias e tudo mais, mas nesses quesitos, em alguns detalhes, ele acaba deixando a desejar, como a entrada USB, a tela com 60 Hz e essa questão ali do Wi-Fi. Agora vamos falar das câmeras, tá? Aqui eu vou me estender um pouquinho mais, porque eu quero ser bem detalhista em alguns pontos. Antes de te mostrar as fotografias, eu vou mostrar algumas funções que o iPhone tem e que o S23 tem dentro das câmeras, tá? Em relação ao S23, o que ele tem aqui a mais, tá? Em relação à câmera. Dentro das configurações, a gente tem algumas funcionalidades como o vídeo profissional, onde você consegue mexer em todas as configurações da câmera. Você consegue travar o ISO, a velocidade do obturador, o balanço de branco, consegue escolher até mesmo o microfone que você vai utilizar aqui na gravação. Algo que dentro do iPhone você precisa fazer o download de algum aplicativo para isso. Dentro do aplicativo de câmera original aqui do iPhone, você não tem essa possibilidade de mexer nas opções manuais, tá? Pelo menos eu desconheço. Dentro do aplicativo nativo não tem. Tanto que quando eu utilizava o iPhone como celular principal, eu acabei comprando alguns aplicativos, porque normalmente os que prestam não são gratuitos, tá? Você tem que acabar comprando. E aí é uma função que o S23 já tem. Outra coisa também, a gente tem a funcionalidade aqui, ó, dentro do S23 de visão do diretor, onde ele faz a gravação com todas as lentes. E aí depois você consegue alternar e escolher o que você quer utilizar. Então eu consigo gravar entre as 3 lentes que ele tem, ultra-wide, wide e telefoto. Algo bem legal e bem diferente, né? Caso você queira usufruir aí dessa funcionalidade, você consegue aqui dentro dele. Isso é um ponto bem legal. Mas agora você tem aqui dentro do iPhone uma função que chama Cinema. Essa função você consegue desfocar as pessoas dentro da gravação e transformar a imagem
de uma maneira mais bonita, vamos dizer assim. Como se eu estivesse desfocando alguém. Eu desfoco o fundo e aí quando aparece alguém ela fica desfocada. Se eu quiser trocar isso depois de gravar, eu consigo. Isso é uma função bem legal que o iPhone 15 tem e que no S23 a gente tem uma função parecida, mas que não dá para trocar, que seria o vídeo retrato. Você consegue gravar com o mesmo modo de desfoque, mas você não consegue depois mudar isso na edição. Aqui no iPhone você consegue trocar. Então eu gravei e desfoquei errado, você consegue corrigir. Essas são algumas funções que eles têm diferente um do outro que eu acho importante mencionar aqui, beleza? Agora em relação às câmeras, o S23 ele tem uma câmera a mais, que é uma lente telefoto de 10 megapixels, e na câmera principal ele tem 50 megapixels, junto com uma ultra-wide de 12 e uma frontal também de 12 megapixels. Já no iPhone, a gente tem aquele conjuntão aqui, ó, 48 na principal, 12 na ultra-wide e temos também 12 megapixels na câmera frontal. Já as fotografias, dá uma olhada aí e já comenta aí embaixo do que você acha e qual que se sai melhor. Vale a pena pagar o dobro pelo iPhone 15, sendo que eu te mostrei todos os pontos aqui, ou vale mais a pena comprar o iPhone 15 porque ele é mais caro, ele tem ali a maçãzinha na parte de trás, ele vai ter mais atualizações, ele acaba tendo um sistema mais otimizado em alguns quesitos e você vai ter um Apple que vai durar um pouco mais de tempo e na revenda vai perder um pouco menos? Tem pessoas que ligam para essa parte, mas tem pessoas que preferem ter o máximo de funcionalidades como o S23 acaba entregando. Já em relação às gravações, eu gravei em 4K a 30 frames e agora vocês conferem aí a qualidade. Agora a gravação em 4K entre o iPhone 15 e o S23 está aí na mão, ó. Dá uma olhadinha na qualidade de estabilização do HDR e também aí do áudio, né? Eu vou estar alternando entre a gravação para vocês darem uma olhada e dar uma olhada aí como que se sai. A gente consegue alternar também na lente ultra-wide e no S23 a gente consegue colocar na lente frontal também. Mas daqui a pouquinho a gente testa a câmera frontal dos dois. Mas dá uma olhada na qualidade e já manda aí nos comentários. Você acha que qual ficou melhor aí? Os dois estão bem parecidos? Manda aí nos comentários o que você tá achando. Vamos dar uma olhada, vamos focar em alguma coisa aqui, ó. Olha a Zoe lá, vamos lá. Vamos dar um 2 vezes de zoom aqui. O que vocês acham? Qual que é a diferença dos dois? Ó, vou dar uma olhadinha aqui na formiguinha, ó. Olha aí. Qual que tá melhor, hein? Comenta aí qual que você achou. Agora na câmera frontal dos dois, dá uma olhada na qualidade aí, ó. Do iPhone e do S23. Normal. Ângulo de visão bem parecido, mas do iPhone é um pouquinho maior. Pelo que parece aí, ó. Tô andando pra lá e pra cá pra gente ver como que tá o HDR, estabilização. Dá uma olhada aí. Olha, dois topos de linha aí. Um mais atual, né? O iPhone 15. Mas o S23, será que fica muito atrás? Ou será que ele bate de frente? Não dá pra mim ter certeza aqui na tela, mas vocês já estão assistindo aí. Comenta aí o que você achou. Então é isso, pessoal. Qual dos dois você compraria? Eu vou deixar o link dos dois aí embaixo. Já comenta aí embaixo, deixe seu like e até o próximo vídeo.